noite, amigos do IGES. Estamos aqui com mais um Palestra e Prosa, como prometido, né? Hoje, dia 8 de dezembro, a segunda parte daquele nosso assunto sobre Atlantis, né? Atlântida, o continente perdido, né? Estaremos hoje com o nosso querido irmão Arthur para nos falar sobre isso. Mas antes de chamarmos Arthur para a nossa sala virtual, convido a todos para fechar os nossos olhos, para fazermos a nossa prece. Senhor Jesus, queremos pedir a sua bênção sobre cada um de nós, sobre o nosso planeta. Senhor, estamos nos aproximando do Natal e que as pessoas nessa época estão mais voltadas, né, com sentimento de fraternidade, de amor, ternura. Que esse sentimento, Senhor, seja fortalecido em cada um de nós, para que possamos, de amor, ternura. Que esse sentimento, Senhor, seja fortalecido em cada um de nós, para que possamos, de amor. Gente, desculpa. Esse sentimento, Senhor, o meu celular aqui, eu estou tentando desligar ele, mas eu não estou conseguindo. Aí, consegui, desculpa. Mas como a gente estava dizendo, né, de amor e ternura, então pedimos a sua proteção a nós, pedimos a inspiração para o nosso querido expositor da noite, né, e que Jesus nos abençoe, assim seja. Bom, o celular hoje quebrou o clima da prece, mas espero que vocês não se importem com isso, tá bom? O que vale é a intenção, né? Bom, nós queremos agradecer aí aos nossos parceiros de transmissão, tá? A Rede Amigo Espírita, TV, Web Rádio Fraternidade, TV Secal de Santa Catarina, TV Goiás Espírita e a Rádio Portal da Luz, né? E vamos chamar aqui, sem mais delongas, o nosso querido Arthur Ferreira. Oi, Arthur, tudo bom? Olá, Isabela, boa noite, tudo bem? Boa noite, até o celular quis fazer pressa aqui, né? Pois é, e eu quero apresentar o Arthur para vocês, lendo aqui, né, o currículo dele, que iniciou na doutrina espírita aos 13 anos, no grupo espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo. Aos 22 anos, ele atuou como orientador da mocidade da União da Mocidade Espírita de Niterói, que é um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, ele colaborou como evangelizador do grupo de apoio ao menor, hoje Casa de Batuíra e Unidade do Lar Fabiano de Cristo. Continua trabalhando na assistência junto aos moradores de populosa favela lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 99, foi eleito presidente do centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, sendo que por cerca de 4 anos apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, a Friburgo AM e a Conquista FM, e um programa de TV, TV Zoom, canal 10. De volta a Niterói, ele foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, FEERJ, e membro da ADERJ, Associação dos Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu vários estudos em forma de palestra nas cidades do Rio de Janeiro e Estado, também do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Maranhão. Possui 3 obras publicadas, que é Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, Espiritismo versus Ramatismo, e a obra, né, da qual ele vai nos falar hoje, Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica. E ele foi prefaciador também de 5 livros, Espiritismo e Política, de Paulo Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, Uma Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal e Allan Kardec e Suas Reencarnações, e Reunião
de desobsessão, Momento de acolher espíritos em desarmonia, ambos de Paulo Neto, certo? Então, essa é a apresentação do nosso querido Arthur, se eu tiver esquecido alguma coisa. E o livro do qual nós vamos tratar hoje, né? Esse livro aqui, ó, Atlântida, um mito em uma perspectiva, o mito em uma perspectiva espírita e científica. Você pode adquirir por esse WhatsApp aí, no valor de R$ 37,90, que em janeiro você já terá essa obra em sua casa para você continuar os seus estudos, que é muito interessante, porque além do que ele vai expor aqui, e que já expôs na live anterior, se você não viu, assista a live anterior, né? Ele detalha no livro com referências bibliográficas, porque se você quiser aprofundar, né, Arthur? Pode aprofundar. Então, Arthur, a gente agradece a sua presença aqui para continuar nos falando desse tema tão empolgante, e a sala virtual é toda sua. Daqui a pouco a gente volta para o bate-papo, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, Isabela, e obrigado aí a todos que estão aí nos assistindo, né? É uma satisfação estarmos aqui de volta, uma vez que realmente o tema é muito extenso e nós tivemos que realmente fazer uma segunda parte para que boa parte das informações do livro possa, então, ser, de certa forma, adiantada e vocês possam entender o encadeamento das ideias. Nós falávamos, assim, muito resumidamente, né, por isso que é importante vocês assistirem a live anterior, sobre a evolução, digamos assim, da ideia de Atlântida, que começou com Platão, que foi o primeiro, né, a falar disso aí, a registrar isso daí, e ao longo do tempo, vários outros autores foram trazendo as suas colaborações. Lembrando que foram colaborações que não tiveram qualquer concordância entre si, cada qual criou uma Atlântida para si, né, com características completamente diferentes e tudo mais. E isso chegou até o nosso movimento espírita, através do livro A Caminho da Luz, foi uma primeira citação, né, de Emmanuel em relação a isso, e que foi aí desenvolvida, né, digamos assim, pelo Edgar Armond no livro Os Exilados da Capela. Que nós notamos, né, foram empréstimos de todas as teses incorporadas pela teosofia, que se utilizou aí, que incorporou uma série de relatos de livros de ficção científica, né, e apresentou esses relatos como sendo verdadeiros, né? E, de certa forma, acompanhando as teses da ciência naquela época, né, final aí do século XIX, onde se acreditava que havia as chamadas pontes continentais, que serviam aí de caminho, né, entre os continentes para os animais, né? Eles não conseguiam entender como que determinados fósseis eram encontrados, por exemplo, na América e na África, eram encontrados na Europa também. Quer dizer, como que esses animais teriam chegado lá? E aí se aventou a hipótese dessas pontes continentais, que se aliou à antiga crença de continentes perdidos: Atlântida, Lemúria e o continente hiperbóreo. Só que isso, no ano de 1962, foi completamente desmentido, né? Hoje a ciência já avançou, já evoluiu, e verificou que não houve ponte continental nenhuma, não houve continente perdido algum, né? O que houve é justamente um afastamento gradual e paulatino que ocorreu ao longo de milhões de anos, né, entre as placas tectônicas, né, que vão se afastando na velocidade de 10 centímetros por ano. Então, hoje, qualquer escola aí de ensino médio vai ensinar, né, que antes havia um único continente, a Terra é dividida por placas tectônicas e elas ficam ali meio que boiando junto ao magma da Terra, só que é imperceptível para a gente, e, como eu disse, vão se afastando muito vagarosamente. Então, essas teorias, abraçadas pela teosofia, que depois são repetidas no livro de Edgar Armond e se tornam populares no nosso movimento espírita,
essas teorias caem completamente por terra, né? Sendo que, inclusive, depois são repetidas por indivíduos, né, tidos como médiums, que criaram, inclusive, histórias, escreveram histórias que estão em livros, né, e que continuam explorando toda essa questão de Atlântica como sendo verdadeira, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. No nosso estudo passado, nós citamos a espírita francesa Berthe Fropo, muito amiga do casal Kardec, né? Amélie Boudet e Allan Kardec, que se aproximou, inclusive, muito de Amélie Boudet depois, né, do desencarne de Allan Kardec. Amélie Boudet realmente se viu ali uma situação difícil, né? E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Isso nós falamos no estudo passado, né? Passou a ser administrada por Pierre Guetin Lemarie. E num livro, né, da Berthe Fropo, ela faz uma série de denúncias em relação a Lemarie do que estava ocorrendo naquela época, né, quando Lemarie passa, então, a dirigir, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e todo o legado de Allan Kardec, né? E aí que, mais uma vez, a gente se apercebe, né, que a teosofia, né, os teosofistas, se aproveitam dessa abertura que dá Lemarie, né, a uma série de doutrinas espiritualistas, uma série de movimentos espiritualistas, né, ao ponto ele mesmo, né, Lemarie, isso lá tá escrito pela Berthe Fropo, né, ou Fropo, né, se formos aí adotar a pronúncia francesa, né, ela, inclusive, diz que Lemarie, inclusive, passa a se unir, né, ele passa a ser um representante da teosofia, né, causando aí uma série de problemas, né, inclusive o desvirtuamento dos objetivos, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da Livraria Espírita, da Revista Espírita, que passem, então, a abrir suas portas a todas essas correntes esotéricas, ocultistas, teosofistas, rosacrucianistas e etc., né? Inclusive, há uma ampla literatura descrevendo isso daí, além do relato da Berthe Fropo, né? Então, a Berthe Fropo denuncia isso daí, né? E aí a gente verifica que começa, então, essa mistura, né, com alguns dos conceitos da teosofia, né? Então, ela faz essa denúncia no livro Muita Luz, inclusive, para quem quiser baixar esse livro, a própria editora, né, abriu aí para que seja baixado gratuitamente. O nome do livro é Muita Luz. Então, esse livro de Berthe Fropo, Fropo, é sem dúvida uma obra que vale a pena ser lida por se constituir um documento importante para a compreensão das razões para a derrocada do movimento espírita francês, né? Então, ela comenta no livro que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas começou a se afastar das bases doutrinárias deixadas por Kardec, sendo que, abre aspas para Berthe Fropo, o senhor Lemarie, sentindo-se um mestre absoluto e querendo, na sua orgulhosa pretensão, passar-se por um sábio, acolheu todas as sociedades mais ou menos científicas. Ele se tornara adepto da Sociedade Teosófica, fundada pelo coronel Alcott e a senhora Blavatsky, que nós citamos no nossa última live, em Bombaim, na Índia, né? Ele recebeu um certificado, assim como sua esposa, e foi nomeado presidente para a filial da França, né? E a Fropo, então, chama esse ocorrido de infâmia e de vil ação, constituindo-se em, abre aspas novamente para ela, odiosa traição. Passa, então, a Berthe Fropo a listar os artigos da Sociedade Teosófica, que teria, a partir daquele momento, Lemarie como seu principal representante na França, né? Então, ela faz essa denúncia, né? E aí ela continua dizendo, ó,
Eis aqui o senhor Lemarie na impossibilidade de demonstrar a doutrina de Allan Kardec, se ele mantiver o juramento que solenemente fez às sociedades teosóficas. Ele fez um juramento solene, né, de apoio, né, à sociedade teosófica, à teosofia, né? Ele fez esse juramento ao fundador da Sociedade Teosófica, entre eles a própria Helena Blavatsky, e diante de várias testemunhas, né? Então, a gente percebe aí que muito se fala hoje em dia do tal cisma rustanguista. E os rustanguistas estavam lá, de mãos dadas com os teosofistas, procurando o quê? Se utilizar, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e toda aquela estrutura para difundir as suas doutrinas, né? Então, esse relato da Berthe Frobel é muito importante. E aí ela chega a dizer, né, que essas leis da teosofia, ela chama de confusas, contraditórias, e que é quase impossível de se deduzir delas uma clara definição, com o qual nós concordamos, né? A teosofia se pretende científica, mas ela mistura uma série de misticismos, de crenças do ocultismo, do esoterismo, né? Misturando isso aí tudo, né? Algo que, por exemplo, vai de encontro com os postulados da doutrina espírita, né? Tivemos aí uma foto, né, muito interessante que a Isabela mostrou, né? Aí, ó, do livro Muita Luz, né? A editora Luz Espírita, inclusive, como eu falei, está disponibilizando isso daí, né? Vocês vão poder, além de encontrar no meu livro, né, os principais trechos, vocês vão poder, então, ler no original, nesse livro Muita Luz, né? Realmente muito interessante, né? E a Berthe Frobel expõe aí as variadas contradições entre os postulados espíritas e os postulados da teosofia, né? Por exemplo, na teosofia só se admite a reencarnação sobre a Terra uma vez. É isso que ensina a doutrina espírita? Nós sabemos que não é. E que, no entanto, crianças mortas muito cedo e os idiotas podem reencarnar 2 vezes, porque eles são considerados falhas da natureza. Vejam bem o absurdo, né? Algo que não tem nada a ver com o espiritismo. Nós respeitamos, tem todo o espaço, toda a liberdade de divulgar o que for, mas espiritismo é espiritismo, teosofia é teosofia. Não tem como você fazer essa miscelânea. E como nós dissemos no estudo passado, infelizmente, não foi a postura de Edgar Armond. Nós mostramos efetivamente, no nosso estudo passado, que Edgar Armond nada mais, nada menos que copiou essas teses da teosofia e as incorporou no livro Os Exilados da Capela, né? Juntamente com essa tese das pontes continentais, que já caiu por terra há muito tempo. Não houve terra, não houve continente perdido, coisíssima nenhuma. Essa é uma impossibilidade física. Não tem como um continente, ou mais de um, são 3 na realidade, né? É Atlântida, Lemúria e o continente hiperbóreo. Como é que eles teriam afundado? Quer dizer, não há na ciência algo que dê qualquer tipo de embasamento a essa teoria, né? Hoje em dia se tem aí a tecnologia para verificar que o fundo do mar, né, ele está totalmente, é possível hoje a ciência, né, através de mais variados equipamentos, identificarem qualquer coisa que esteja sobre o fundo do mar. Então, como é que um continente inteiro, ou 3 continentes inteiros, jamais foram encontrados? Então, nós espíritas, né, enquanto espíritas, jamais poderemos aceitar algo que não tem qualquer tipo de embasamento factual, científico, teórico, né? É para isso que nós nos utilizamos das ciências específicas, né? As ciências específicas, como a geologia, a antropologia, né, que estuda a origem dos povos, né, a oceanografia e a paleontologia, nenhuma delas dá suporte teórico para essa teoria, né, que, como já dissemos, já caiu por terra há muito tempo. E nós vamos além. Hoje já existe uma série de trabalhos e uma série de
vasta documentação acerca dos nossos antepassados, através do quê? Através da genética. E no estudo genético das origens do ser humano, fica muito claro que o ser humano, como nós o entendemos hoje, né, o Homo sapiens, teve o seu nascedouro na África. E esses povos, esses primeiros homens, foram aos poucos, né, se deslocando para o norte, chegando até a Europa, chegando então até a Sibéria e cruzando o Estreito de Bering até chegar nas Américas. Então, foi assim ao longo de milhares e milhares de anos, né? Porque o ser humano era nômade, né? E não ficava no único lugar. Então, nessas caminhadas em busca de novas terras, de lugares melhores para fortalecer, para a agricultura, né? Enfim, caçarem, a espécie humana foi aos poucos, né? Se deslocando para outras pairagens, né, partindo da África. Então, esses estudos genéticos explicam isso daí muito bem. Né? Eu mesmo, uma vez que estava pesquisando sobre Atlântida, eu vou fazer esse estudo genético aí, porque eles além de falar sobre a sua ancestralidade, eles contam nesses estudos genéticos justamente essa caminhada toda. Né? Então, está tudo mapeado geneticamente já. E nesses estudos genéticos, não mostra nenhuma raça raiz, como é descrito na teosofia e é repetido por Edgar Armand. Né? Não existe povo... eu sou originário do povo Atlante, sou originário do povo lemuriano. Não existe. Tá? Então, insistir nesta ideia é estar dando munição aos detratores do espiritismo. Por qualquer pessoa com um pouquinho mais de aprofundamento nisso daí, vai ver, poxa, como é que o espiritismo apoia uma ideia que hoje já não tem nada a ver. Né? Então, realmente, a Atlântida pode ter existido... Pode ter existido, sim, né, como explicamos no nosso estudo passado. Se localizou ali perto do vulcão Tera, no mar Mediterrâneo. Né? Esse vulcão provocou esse grande cataclismo geológico, né, que realmente devastou aquela região. Aí, ó, a Isabela mostrando aí. Ó. Ali seria justamente, né, mais ou menos a descrição, né, de como que ficou mais ou menos a descrição do que nós vemos no relato de Platão, né? E aí essa terra, né? Platão, inclusive, fala isso de uma maneira alegórica, né? Como um mito mesmo, né? Um mito da mitologia grega, né? Que eles contavam essas histórias. Então, exatamente, ó, ali nós temos o Estreito de Gibraltar, né? E a ilha de Santorini ficava justamente ali. Foram aos poucos que outros autores, muito depois de Platão, foram dando asas à sua imaginação e criando histórias em cima da Atlântida. Uns diziam que era na Suécia, outros diziam que era na América, outros diziam que era... Enfim, cada um deu uma versão completamente diferente. E isso tudo foi sendo incorporado, né, à teosofia e chegou ao nosso meio, como já dissemos, através aí desse livro do Edgar Armand. Tá? E aí, nós, na nossa... voltando um pouquinho aqui a Berti Fropo, para encerrarmos essa questão da Berti Fropo, ela diz o seguinte, ela afirma que Lemarie estava convencido, atentem bem, da superioridade da teosofia em relação ao espiritismo e que fazia propaganda teosófica. E, para melhor provar seu zelo ao coronel Olcott e à senhora Blavatsky, ele prometeu 3.000 francos do dinheiro de Allan Kardec para o senhor Fortis fazer a tradução de Isis Além do Véu, obra da senhora Blavatsky. E isso a gente, fazendo a pesquisa, e nós citamos na nossa live anterior, verificamos que a teosofia virou uma verdadeira coqueluche na Europa. Os livros da teosofia estavam vendendo muito. Então, por uma questão de ganho financeiro, Lemarie deixa, então, de lado a coerência doutrinária para abrigar a teosofia e começar a vender os livros.
né? Isso tudo visando os lucros que ele achavam que seriam aí necessários à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Estava bem intencionado? Poderia até estar, mas estava completamente equivocado. Quer dizer, ele deixou de lado o espiritismo, ele desvirtuou, né, os objetivos da sociedade para, então, por uma questão de interesse material, abrigar todas essas teorias aí da teosofia, né? Isso bem claramente diz a Bert Fropo, ou Bert Fropo, né? Então, a Fropo chega a fazer um apelo, pessoal, mais do que justo, na nossa opinião, em que questiona como alguém que não é mais espírita pode continuar à frente do espiritismo, né? Porque, para ela, o Lemarie se converteu à teosofia. Então, ela cita também a ligação extremamente próxima que Lemarie estabeleceu com o Sr. Guérin, que era um discípulo de J.B. Rustem, né? E ela diz lá, ó, tudo por amor ao dinheiro, em que se fez rustanista e preconizou as ideias subversivas sobre a natureza de Jesus, propondo-se a estudar até a não existência do Cristo. Né? Então, a gente verifica aí que o que ajudou muito a bagunçar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, a Livraria Espírita, foi justamente a inclusão, né, a interferência de rustenistas, teosofistas, tudo aí dando margem a um apoio a um chamado ecletismo. Aliás, isso nós estamos convivendo com isso até hoje, né? Há muitos confrades que, em nome de uma pseudo-tolerância, né, tornam a casa espírita um saco de gatos em termos doutrinários. Eles saem incorporando tudo, né, dizendo que é espiritismo. Né? Não que não haja verdades aqui e ali. Nós sabemos que existem, né, em toda doutrina, em toda religião, enfim, algumas verdades. Né? Agora, você incorporar tudo, porque daí não vai dar, né? Vai dar aquele choque, como a gente viu aí no caso, né, da reencarnação só uma vez, enfim, essas coisas todas aí que não encontram respaldo nenhum dentro da doutrina espírita. Né? Bem, e aí, né, a Bert Fropo, né, bate muito a descrição dela, né, com o que foi depois constar nas obras do Zeus von Tuyl, do Francisco Thyssen, que nós já mencionamos aí, né, onde fica claro lá que, nos seus trabalhos, dizem eles, essa sociedade se dedicava igualmente ao estudo das teorias e das experiências do magnetismo animal e da mediunidade, estudando-se ainda as obras originais de Caignanier e de Rustem, a doutrina de Swedenborg, o grande precursor do espiritismo, bem como o atomismo, a teosofia, o budismo, o transformismo e, por fim, o ocultismo. Né? Bem, e aí que a gente pega, né, esse momento histórico do final do século XIX para já adentrarmos no século XX. No nosso estudo anterior, nós falamos que alguns indivíduos assim, de pensamento racista, esses indivíduos passam a adotar os escritos da teosofia para, como que, confirmar a superioridade racial dos arianos. Né? Então, nós, inclusive, citamos isso daí como sendo, inclusive, uma das fontes do próprio nazismo, quer dizer, as fontes teóricas do nazismo. Né? Isso, inclusive, está em vários livros, demonstrado muito bem, tem fotos, inclusive, que eu mostro no livro. Né? Então, é mais ou menos assim. Né? Esses grupos de radicais passam a agir por toda a Europa, né? Lá mais ou menos na época da Primeira Guerra Mundial ainda, e nós mencionamos aí a Sociedade Thule, que era uma sociedade ocultista, né, muito baseada nos escritos da Blavatsky, né, e ao mesmo tempo, né, que tinha um pensamento racista. Por que tinham? Porque na teosofia se fala em raças superiores e raças inferiores. Uma das raças superiores, a mais superior, digamos assim, seria a dos arianos, e a raça semita, que seria dos hebreus, era tida como degenerada. Então, isso foi um prato feito para os nazistas, né?
Então, esse grupo, né, se baseia, inclusive, num livro de 1870, aliás, 1870. 1803 foi quando nasce o Edward Bulwer Lytton, que era um político inglês que se notabilizou como escritor. E anonimamente, porque ele não queria se envolver, né, não queria manchar, digamos assim, a carreira política dele, o Edward Lytton, ele passa a anonimamente publicar inúmeros romances, peças de teatro e poesias, assim como livros de mistério e ficção histórica. Entre eles, o mais famoso, vocês devem todos conhecer aí, Os Últimos Dias de Pompeia. Os Últimos Dias de Pompeia foi publicado em 1834 e é uma ficção histórica. É como ele imaginou, né, que foi aquele desastre que varreu, né, a cidade de Pompeia. Né? Então, foi explorando o ocultismo e a ficção científica que esse Edward Lytton, né, obteve mais sucesso e a fim de quê? De financiar o seu extravagante estilo de vida. O Lytton ele foi também membro da Ordem Hermética da Golden Dawn, que é uma dissidência da Rosa Cruz, o que, né, mostra que ele tinha um grande conhecimento esotérico. Em uma das suas obras, aliou ficção científica e ocultismo em um mesmo enredo, lançando-a em 1871 e chamando-a de Vril, o poder da raça do futuro. Né? Dessa obra, ele demonstra seu forte interesse pelo ocultismo e contribui decisivamente para o crescimento inicial do gênero de ficção científica. Então, isso foi lá em 1871. O que conta esse livro chamado Vril, o poder da raça do futuro? O livro conta a história de uma civilização que habita o interior oco da Terra. Então, vemos aí mais uma disparidade, um flagrante erro científico, porque a Terra não tem interior oco. O interior da Terra é todo preenchido por magma incandescente. Como é que os seres humanos vão poder habitar o interior da Terra? Hoje já se sabe, né? Se você, quando vai cavar, não se cava mais, né? São todos equipamentos, né? Mas quando se vai até o interior da Terra, inclusive, é de lá que é extraído o urânio. Então, qual a sociedade que seria capaz de viver debaixo da Terra? Vamos fazer um mero exercício de conhecimento básico. Então, é uma ficção científica, né? Ele imaginou, ele tem toda a licença poética para isso. Eu posso escrever qualquer livro. O problema é quando esse livro passa a ser tido como verdade, e foi isso que aconteceu. E existem movimentos espiritualistas no Brasil que até hoje acreditam que existe uma sociedade, uma civilização no interior oco da Terra, para vocês verem um grau aí de misticismo, de alienação completa. Por incrível que pareça. E misturam isso com o espiritismo, viu? É só vocês procurarem aí. Interior oco da Terra, espiritismo, espiritualismo, vocês vão ver que eles fazem toda essa mistura, tá? Mas não vamos aprofundar nisso aí, não. Assim, quem quiser pode pesquisar. Então, esse livro, Vril, o poder da raça do futuro, conta a história, como nós dissemos anteriormente, de uma civilização que habita o interior oco da Terra. O protagonista desse romance, né, desse livro de ficção científica, aliás, ao explorar as profundezas de uma mina, ingressa sem querer em pleno domínio de uma raça de seres intelectual e tecnologicamente muito avançados que se refugiou de uma catástrofe em um tempo imensurável. Tal civilização teve sua existência garantida por uma fonte inexaurível de uma energia ainda desconhecida na superfície, chamada Vril. E com essa energia, segundo o romance, todos que habitam o interior oco da Terra são supridos de luz, força motriz, meios de defesa e, sobretudo, de uma fonte de vigor e juventude, quer dizer, eles não ficavam velhos nunca. Essas criaturas possuíam planos de sair das profundezas e tomar a superfície terrestre, se livrando dos humanos. Esse livro fez um enorme sucesso e popularizou a teoria da Terra Oca.
o que foi suficiente para quem? Para Helena Blavatsky incorporar mais essa teoria à teosofia. Quer dizer, um livro que era de ficção acabou para ela novamente, como já dissemos no estudo anterior, tido como uma espécie de inspiração. Porque eles acham, né? Eles não acreditam, por exemplo, muito na mediunidade, eles acreditam em telepatia, que esses seres, né, da fraternidade branca, por exemplo, são capazes de passar essas informações, mesmo que dentro de uma obra de ficção. É assim que pensava a Helena Blavatsky, né? Mais ou menos como aconteceu com os escritos do Ignatius Donnelly e do Bailly, que nós citamos no nosso estudo anterior. Então, ela passa, então, a divulgar essa obra ficcional do Lytton como sendo algo real e verdadeiro. Logo, a Blavatsky passou a aliar a questão do vril às suas teses sobre a Atlântida. Né? Então, por quê? Por que ela incorpora o vril à Atlântida? Porque o livro de Lytton era a respeito de uma raça avançada, com um povo nobre, de pele e olhos claros e estatura elevada, chamada Vrilya. Olha a questão racista aí. Para ela, indivíduos de pele e olhos claros, estatura elevada, constituíam uma raça superior. Veja como que esses relatos batem muito bem com o movimento racista, né, completamente racista do nazismo. A gente vai ver isso daqui a pouco, como que isso aconteceu. Tá? Então, o vril era uma energia eminentemente telúrica, né, veio da Terra, era usada, segundo ali no caso a própria teosofia, né, incorporando o livro do Lytton, para toda e qualquer finalidade, para curar, para matar, para construir ou para destruir. No final do livro, né, do Lytton, os Vrilya, que é esse povo, revelam ter poder suficiente para destruir o mundo, se assim o desejassem. Mas, ao invés disso, esperam entrar em contato com uma raça humana superior a quem pretendem transmitir seu legado quando chegar o momento. Então, veja, né, que aí começa todo o arcabouço teórico para os nazistas. Tá? Inclusive, há livros de nazistas mencionando isso daí, tá? Essas ideias todas. Tá? Então, na segunda metade do século XIX e no início do século XX, como dissemos anteriormente, foram marcados por um crescimento explosivo de seitas ocultistas e esotéricas, sendo a teosofia a que mais se popularizou na época, né, tornando-se um forte modismo na Alemanha. Nos textos da Blavatsky, era comum encontrar exaltações de uma certa raça raiz de origem indo-ariana, isso é repetido por Armon no seu livro, apresentada como superior a outra raça de pele escura. Vocês estão percebendo a gravidade disso daí? Havia também referências a mestres de sabedoria que serviam de guardiães da sociedade teosófica, que era a chamada Grande Fraternidade Branca. Se vocês colocarem na internet Grande Fraternidade Branca, são, digamos assim, entidades espirituais, todas, né, olhinho azul, lourinho, é uma beleza. Né? E eles associam tudo que é de ruim às pessoas de pele mais escura. Percebam bem como que isso é grave. Como é que pode ter gente até hoje que acredita nisso? E pior, adentrando o movimento espírita, já vi palestras, com todo respeito, né, a quem defende isso daí, mas não dá. É um chute no pé do movimento espírita e do próprio espiritismo. Né? É muito grave isso daí. Tá? Então, ó, o uso de termos como raças menos desenvolvidas ou raças primitivas parecia corroborar o que a própria ciência dizia à época, realmente. Né? O próprio Kardec, meio que, de certa forma, como ele estava dentro do meio científico, né, havia essa ideia de raças primitivas, e aí ele associa com alguns tribos africanas, aquela coisa ali, aquela coisa, sendo que alguns menos informados acabam acusando Allan Kardec de racista, mas isso não aconteceu. Tá? Quem estuda o espiritismo e não retira de contexto o que Kardec falou, vê que a questão de etnia é uma questão secundária, que o que vale em termos de superioridade é
espiritualmente falando, e não corporalmente. Tá? Isso é muito claro dentro do espiritismo. Então, para a teosofia, né, que abraçava a existência de Atlântida e o surgimento de uma sexta sub-raça raiz, uma raça avançada que viria a substituir a atual, o mundo ideal seria composto de seres de pele alva, pele clara, olhos claros e estatura acima da média, que eram quem? Os arianos. Esses ensinos, entre aspas, se constituíram o motivo perfeito para que grupos racistas defendessem a eugenia com ainda mais força e entusiasmo. O que era eugenia? Era justamente você manipular a sociedade de modo que indivíduos de outras etnias, né, ou a reprodução deles fosse obstada. Né? Quer dizer, Hitler, inclusive, tinha essa política. Né? Ele queria, por exemplo, ele dizia que os alemães tinham que se reproduzir, porque eles teriam, como raça superior, que habitar a Terra inteira. Né? Ao mesmo tempo que ele queria eliminar as raças, ou as etnias, né? Melhor dizendo, hoje se fala etnia, que eram consideradas inferiores. Tanto é que as mulheres não foram para a Segunda Guerra, por quê? Porque ele queria, Adolf Hitler queria que elas ficassem em casa, né, cuidando dos seus filhos. Né, já projetando uma vitória, né, e digamos assim, a preponderância da raça ariana na face da Terra. Né? Então, por isso, eles tinham que se reproduzir muito. Né? Então, né, e para piorar a questão, né, como já dissemos anteriormente, segundo a tese teosófica, a raça semita, que é dos hebreus, era tida como degenerada. Né? Quer dizer, então começou-se aí a se pôr a culpa por uma série de males da sociedade moderna, justamente a miscigenação, né? Quer dizer, que é contrário justamente à ideia de uma raça pura. Né? Então, esses grupos, né, de radicais incorporaram essa ideia inclusive do próprio livro do Lytton, né, do Vrilha e tudo mais, ao ponto de, em 1918, quer dizer, ao término da Primeira Guerra Mundial, ser fundada em um hotel próximo à cidade alemã bávara de Berchtesgaden, né, a Sociedade Germânica de Metafísica, que passou a ser chamada, um ano depois, de Sociedade Vril. Entre seus fundadores principais estavam Rudolf von Sebendorf e Dietrich Eckart, que eram nazistas. Né? Rudolf, no caso, era um maçom, praticante de meditação, astrologia, numerologia, do sufismo, e havia participado da Fundação Thule, que eu disse anteriormente, né? Uma outra organização ocultista racista, um ano antes da fundação da Sociedade Vril. Né? Então, a Sociedade Thule é uma precursora da Sociedade Vril. Né? E tal como o Conde Saint-Germain, o Rudolf adotou um novo nome e se dizia barão, mesmo sem pertencer à nobreza. Quer dizer, esse povo mente, né? Eles não têm limites para as mentiras. Né? Foi descrito pelo historiador e professor inglês Ian Kershaw, uma das principais autoridades acadêmicas em nazismo, como um aventureiro cosmopolita e pretenso aristocrata, que, na verdade, era filho de maquinista e fizera sua fortuna graças aos negócios duvidosos na Turquia e a um casamento oportuno com uma herdeira rica. Isso quem diz é o Ian Kershaw, o historiador especializado em nazismo. Já a trajetória do Sebenterdorf é repleta de episódios, no mínimo, estranhos. Nascido na Saxônia, ele teria passado uma temporada no Egito na virada do século. 10 anos depois, ele retorna à Alemanha, cumpre pena por estelionato e emigra para o Império Otomano, onde se converteria ao islamismo. Suas ideias continham uma série de referências místicas de diferentes influências, incluindo a cabala judaica e a numerologia. E tem um livro, inclusive, chamado O Martelo dos Deuses, a Sociedade Thule e o Nascimento do Nazismo, do David Luchsen, que diz o seguinte, depois de voltar da Europa, Sebentendorf abraçou uma forma de teosofia que reforçava a superioridade racial dos arianos. A Sociedade Thule tentou estabelecer um fronte antissemítico, liderado entre a classe trabalhadora, para disseminar ideias esotéricas para o Partido Alemão dos Trabalhadores, partido, né, é o nome do Partido Nazista, né?
que posteriormente Hitler transformaria no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? E aí, com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, aumentou o alcance do grupo Thule, que chegou a ter centenas de seguidores. Durante um evento, esse Sebottendorf, chega a dizer o seguinte: o puro sangue alemão foi derrotado pelo inimigo mortal, Judá, que é o povo grego, é o povo hebreu, né? Conclamo todos a lutar. Nossa ordem é germânica, nosso Deus é Valvater e somos arianos. Valvater, no caso, é um dos nomes do deus nórdico Odin. Tá? O discurso de Sebottendorf ecoou o lema oficial da sociedade Thule, que era: lembra-te que tu és alemão, mantenha o teu sangue puro. Olha, né? Super grave isso daí, né? Já o Dietrich Eckart, por sua vez, né, era um estudante de medicina que se formou em jornalismo. Viciado em morfina, esteve várias vezes internado em sanatórios e manicômios. Ele conheceu Adolf Hitler por ocasião dos seus discursos políticos e exerceu enorme influência sobre o futuro Führer, incutindo-lhe a ideologia nazista e tornando-se seu inimigo íntimo. Ele tinha posições antissemitas, igual o anterior, né? E acreditava na vinda de um salvador para a Alemanha. Quem também se tornou membro dessa sociedade vril foi o jornalista e místico Jörg Lanz von Liebenfels, que nasceu em 1874 e morreu em 1954, que também se viu fascinado pela ideia do vril. Liebenfels tinha experiência, ele já havia criado um culto chamado ariosofista, em que exaltava a superioridade ariana. Realizava rituais esotéricos na cidade de Carnuntum, na Áustria, que é país de Adolf Hitler, né? Local de uma batalha onde os germânicos haviam derrotado os romanos séculos antes. A partir de 1905, ele passa a editar a revista antissemita Ostara, que tinha entre seus leitores o Dietrich Eckart, que eu já mencionei, e o próprio Adolf Hitler. Foi justamente o Liebenfels que atribuiu a Hitler uma grande capacidade mediúnica. E no fim de 1919, foi a vez da famosa médium croata Maria Orsic a se juntar ao grupo, a se juntar à sociedade vril, o que ajudou a atrair ainda mais seguidores para aquela sociedade. A Orsic, né, tempos atrás, já dizia receber transmissões telepáticas. Olha aí, né, quem viu nosso estudo anterior, né, sabe que essa é algo comumente citado na teosofia, né, sobre a criação da sociedade vril e de sua missão salvacionista. Quer dizer, percebam, pessoal, que um livro despretensioso de ficção científica passa a ser tido ipsis literis como algo real. Né? Ela, a Orsic, essa médium, inclusive era muito bonita, viu? Tem no livro eu mostro, além dela, todas as outras médiums, né? Eram mulheres muito bonitas e tudo mais, certa posição, digamos assim, né? E essa Orsic, né? Ela também dizia acreditar que caberia ao povo alemão a primazia na transformação da humanidade. Suas previsões foram levadas tão a sério que o grupo, né, o da Sociedade Vril, se envolveu em expedições arqueológicas e antropológicas por quase toda parte, principalmente no Tibete, ou no Tibete, tal como Blavatsky anos atrás. Nós mencionamos isso na nossa live anterior, onde acreditavam que residiam seus antepassados arianos e onde encontrariam artefatos da Atlântida. Então, por conta da teosofia, esse grupo acreditava que aquela civilização lendária teria se valido do vril. Já o nazista Karl Rostoffer recebeu a incumbência de realizar as investigações na Ásia. Sem ter encontrado o vril, claro, porque ele não existe, né? Acabou trazendo de lá a suástica, que de símbolo de prosperidade foi modificado para se tornar o símbolo do movimento, substituindo o sol negro. Nós vamos falar desse sol negro daqui a pouco. Inclusive, existe um castelo
construído pelos nazistas, onde no salão principal eram feitos uma série de rituais e tinha lá o símbolo do Sol Negro bem no meio desse salão, né? Então, o Sol Negro é um brasão que também trazia uma espécie de simbolismo esotérico. Então, os delírios, pessoal, dos membros da Sociedade Vril não tinham limites. A Maria Orsic, essa médium, criou um grupo fechado de mulheres com supostas habilidades mediúnicas, que a gente não sabe efetivamente se eram médios, né, ou apenas se utilizavam disso para ganhar notoriedade, né? Então, ela formou esse grupo fechado de mulheres com supostas habilidades mediúnicas para tentar localizar a fonte do vril. Aliás, essas mulheres, que eram chamadas de Vrilerinnenfraus, tinham uma grande influência na sociedade, passando a liderar o grupo, né? A Orsic passou a liderar o grupo e depois ela foi inclusive, sendo assessorada por outras médiuns, né? Como já citei, uma delas chamada Traute. Especula-se que as adivinhações e previsões, e dessas adivinhações e previsões, ocorriam após orgias apelidadas de rituais tântricos. E com a chegada dos nazistas ao poder em 1933, né, quando Hitler se torna chanceler, muitas pessoas ricas e influentes foram convidadas a participar das reuniões da Sociedade Vril, embora não se saiba ao certo quantos membros do Partido Nazista teriam aderido, né? No entanto, as conexões estabelecidas entre uns e outros são inquestionáveis. Esses vínculos somados foram fazendo aquela sociedade, a Sociedade Vril, se estabelecer no partido, tendo com ele cada vez maior alinhamento ideológico, né? E alguns pesquisadores, pessoal, dizem que e afirmam que a Sociedade Vril contou com alguns indivíduos-chave do governo alemão entre os seus membros, tais como Hermann Göring, que é o criador da Luftwaffe, Heinrich Himmler, que é o homem forte da SS, Alfred Rosenberg, que nós já citamos na live passada, né? Que foi idealizador da teoria racial e promotor do extermínio judeu, Rudolf Hess, que era um político influente do Partido Nazista, e Martin Bormann, que era chefe da chancelaria nazista. Todos teriam passado pelas iniciações e rituais da sociedade, e muito se discute se Hitler teria feito parte. A maioria dos historiadores que pesquisaram sobre o assunto acreditam que o Führer não fazia parte ativamente, mas que é razoável supor que ele conhecia e aceitava tais atividades. Tá? Então, no livro, né, eu vou aprofundando isso daí, como que aconteceu, a questão do Heinrich Himmler, né, que era um dos ministros de Adolf Hitler, né, a ligação dele com o ocultismo, né, e tudo mais, o que demonstra aí a ligação do ocultismo, da teosofia, com as ideias do nazismo, né? Quer dizer, e aí eu mostro também o castelo de Wewelsburg, que foi um castelo, como é que se diz? Montado, construído, melhor dizendo, né? Para que fosse assim, uma espécie de templo dedicado ao nazismo e aos rituais ocultistas, né? E para isso eles se serviram de mão de obra escrava composta por prisioneiros de guerra. Então vejam aí a crueldade, né, que nem preciso relembrar, né, em relação aos nazistas. Então, como a gente pode ver, né, em fotos que estão aí na internet, boa parte dos símbolos presentes nas paredes e câmeras de Wewelsburg eram dedicados à Sociedade Vril. E o Sol Negro, como falamos anteriormente, o símbolo esotérico e ocultista, foi entalhado no alto da torre norte do castelo, local onde ficava o templo em que ocorriam as celebrações mais importantes, como a iniciação dos membros da SS. E há, nesse mesmo castelo, uma cripta que é destinada a realizações de rituais ainda mais profanos, chamados de missas negras, vocês já devem ter ouvido falar, né? Onde, após sua morte, Himmler pretendia guardar suas cinzas, né? Então, essa sociedade vril avança,
né? E aí passa, então, a dizer, por exemplo, né, a passar para os membros do nazismo, né, do partido nazista, o seguinte, ó, que esses setores do partido nazista foram sendo convencidos pelos membros da sociedade vril que o vril era algo essencial para a conquista da Europa e depois do mundo inteiro. Essa médium, Maria Orsic, ou alegada médium, né, relatou na época que o vril seria utilizado como matriz energética dos mais variados tipos de armamentos. Os inimigos da Alemanha seriam derrotados, por exemplo, por máquinas aéreas em forma de disco voador, tendo vril como combustível, com base em um projeto chamado Die Glock. Quer dizer, está tudo muito bem documentado, tá? Esses OVNIs nazistas levavam o nome de discos voadores do Reich, né? Que Orsic alegava ter visto em um dos seus transes e afirmado que seriam vitais para a vitória da máquina de guerra nazista. E aí, no livro, eu falo, né, como cada um terminou, né? Nem preciso dizer que todos tiveram um destino trágico, né? Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Bem, então, gente, há quem até hoje pareça querer explorar a ingenuidade e credulidade sobre o tema, né? É o que temos observado em um movimento espiritualista brasileiro, um tanto exótico, chamado universalismo crístico, que, em vez em outra, procura ligar a figura de Allan Kardec e o espiritismo a temáticas e conceitos muito próximos desses que eu acabei de falar para vocês. Bem ao feitio da Sociedade Vril, inspirada, que foi ao seu turno, pela Helena Blavatsky. Eles fazem parte daquele grupo que eu falei inicialmente, que quer tornar o movimento espírita, quer tornar o espiritismo um saco de gatos, quer dizer, onde se aceita tudo a pretexto de ecletismo e de tolerância. Nós podemos, sim, devemos, sim, ser tolerantes para com todos. Claro, todo mundo tem direito de pensar o que quiser, acreditar no que quiser. Agora, em relação ao movimento espírita, nós temos que estar de olho, porque isso não vai acontecer, né, com o espiritismo. Aliás, já vem mais ou menos acontecendo, é a mesma coisa que aconteceu com o espiritismo francês. Vai se tornar essa colcha de retalhos, onde ninguém mais se entende. E o pior, abraçando essas teorias, né, perigosas, que inclusive eram tão boas, entre aspas, que serviram de inspiração para os nazistas. Então, se vocês terem uma ideia como que isso aí é grave. É isso que nós queremos no movimento espírita? É isso que nós queremos que a sociedade, é nisso que a gente quer que a sociedade veja o espiritismo? Obviamente que não. Então, isso passa aí para a gente ter uma postura crítica em relação a certas obras, né? Sempre a postura do espírita, eu acho que vocês vão até achar estranho, mas essa é a postura de Kardec, é de um inicial ceticismo, e não de crença logo de primeira. Tá? No espiritismo, felizmente, é assim. Porque senão a gente vai se tornar uma seita ocultista também, onde tudo está valendo. E não é assim, existem critérios. Né? O espiritismo tem critérios meio claros em relação à aceitação, inclusive do que vem do mundo espiritual, ou supostamente vem do mundo espiritual, porque ele está vendo aí, muita gente se dizendo médium, que foi o que aconteceu, né? Tem livros aí sobre Atlântida nesse nosso meio, né? Escritos por pseudo-médiums que copiaram essas obras da teosofia e vem lançando aí como um romance mediúnico, o que é o pior, dizendo que inspirados por deuses da mitologia grega, quer dizer, deuses da mitologia grega passaram, então, a existir para esse pessoal. E eles vêm fazendo estudos aí nos centros espíritas que nós estamos acompanhando, né? Então, pessoal, o codificador, o nosso Allan Kardec, ele descortinou o mundo espiritual sem o acréscimo de fantasias, sem mistérios, sem hermetismo, e desvelou ao mundo a realidade do além-túmulo. A doutrina espírita é frequentemente, inclusive, infelizmente, confundida com esses arroubos místicos advindos da fé cega, seja de origem dogmática
ou advindo de puras concepções ou concepções humanas, né, puras concepções humanas de cunho fantasista, como esse aí, né, envolvendo a questão da Atlântida. Tá? Então, que a gente, então, né, antes da Isabela entrar aí, e eu também veio aí algumas das perguntas de vocês. Qual a conclusão que a gente chega, né, que particularmente eu cheguei no livro? Que há muitas Atlântidas por aí, cada uma com sua versão, e que a que efetivamente pode ter existido nada mais era que foi na cabeça de Platão. Nós dissemos no estudo passado que Platão imaginou, para fins de ensinamento moral aos atenienses, uma sociedade que começou virtuosa e que foi aos poucos se degenerando. Ele queria dizer ao povo ateniense que não poderia trilhar esse caminho de orgulho, né, de egoísmo, de materialismo. Então, Atlântida é um mito baseado numa história contada a Platão de um cataclisma que efetivamente ocorreu ali no mar Egeu, provocado pelo vulcão Tera. Como disse no estudo anterior, nessa erupção catastrófica, ele espalhou cinzas que foram levadas pelo vento e chegaram a obscurecer o Sol em vários lugares diferentes do globo. O resto, o que veio depois, foram apenas relatos imaginosos, onde até politicamente, né, foram utilizados por indivíduos nacionalistas. Um disse que o Atlântida era na Suécia, outro disse que era na Inglaterra, outro disse que era no Peru, outro dizia que era no México. E não há qualquer indício de continentes inteiros que tenham afundado. Isso seria algo assim completamente fora da natureza. Imagine só, pega a Austrália, pega a América inteira, afundou. Mas afundou para onde? Então, são esses caracteres de racionalidade, de razão, que a gente tem que adotar. Ah, mas uma entidade espiritual X falou que existia. Infelizmente, ela estava errada. Onde é que está na literatura espírita, onde está na codificação que os espíritos não podem errar? Só realmente os puros. E tem algum espírito puro se comunicando entre nós? Ou espíritos aí que estão mais ou menos elevados, ou se dizem mais ou menos elevados? Então, se não há traço nenhum do que eles estão dizendo, a gente tem que ficar, no mínimo, aguardando. Né? Por exemplo, o Edgar Armand falou que depois ali, alguns anos, de 1949, depois de 1949, a Atlântida iria emergir. Ele não falou que recebeu essa comunicação telepática? Não falaram para ele? Cadê? Cadê a Atlântida que teria emergido? Onde é que está isso? Onde é que está a Atlântida, a Lemúria, o continente hiperbóreo? Onde é que estão esses lugares? Como é que continentes inteiros subiriam no mapa? Né? Então, pessoal, essa é a nossa... Antes nós devolvemos a palavra para Isabela. Como dissemos, não entramos nessa pesquisa com ideias pré-concebidas. Nós é que fomos buscar isso daí e concluímos, né? Inclusive, que é a conclusão da maior parte dos geólogos, né? Um dos nossas fontes disse, por exemplo, que nenhum ganhador do prêmio Nobel, nenhum deles acredita em Atlântida. Não há um arqueólogo sério que acredite. Aí vocês vão lá na internet, aí tem um montão de vídeo lá, né? Dizendo que fulano está correndo atrás da Atlântida, não sei o quê. Tem muita gente em busca de dinheiro, porque a cada expedição dessa, eles procuram amealhar um certo valor, né? Então, eles chegam lá para os seus patrocinadores, ó, dessa vez nós vamos encontrar Atlântida, viu? E, na maioria das vezes, são arqueólogos amadores. É o mesmo que, por exemplo, disse há uns anos atrás que achou Troia. E depois foi verificar que aquilo não era Troia. Troia também é outra sociedade mítica, que foi apenas utilizada num conto da literatura grega. Né? Mas aí o espertinho foi lá, encontrei Troia. Depois foram lá investigar, aquilo não tinha nada a ver com Troia. Enfim, a mesma coisa acontecendo com a Atlântida. Muita gente aí se aproveita da desinformação da maioria das pessoas, né? Amealham aí um certo recurso para irem atrás da tal Atlântida e nunca que acham, né? O dinheiro, certo, eles embolsam uma boa parte. Existe isso, né? Infelizmente, né? No meio científico ou cientificista.
Muitas vezes se confunde ciência com cientificismo, que são pseudociências, né? São alegações pseudocientíficas. E Atlântida hoje está no rol de alegações cientificistas, sem qualquer tipo de embasamento em nada, nem na genética, nem na antropologia, nem na geologia, nem na oceanografia, em nada disso. O Espiritismo trata disso? Não. Então, se o Espiritismo não trata dessas coisas, então a gente tem que ir, né, beber da fonte que trata. O Espiritismo não é não trata da geologia, ele não aprofunda essas coisas. Já a teosofia quis aprofundar, né? Só que, né, nada disso que eles pregam, inclusive até hoje, tem qualquer confirmação. Tá? Então, vamos voltar aí para passar a palavra para a Isabela e vamos aí com algumas perguntinhas do pessoal. Beleza. Nós temos pergunta aqui da primeira aqui, ó. Sim. Liana Celery, sei lá. Ela pergunta: Atlântida existiu ou foi uma terra espiritual? Eu vou dar um exemplo de como que as pessoas, de maneira geral, tentam forçar uma coisa, né? Elas acreditam e quando aquela ideia é desmontada, elas partem para a modificação da teoria. Por exemplo, em nossos livros anteriores, né, o Espiritismo versus Ramaticismo e o primeiro de todos, Ramatiz, Sábio, Pseudo Sábio, ponto de interrogação, nós analisamos justamente isso, que os seguidores desse espírito, supostamente espírito Ramatiz, acreditam num livro que ele teria ditado ao médium Hercílio Mais sobre vida da Marte. Passado alguns anos, nós hoje sabemos que existem sondas não tripuladas, já várias pousaram em Marte, e todas as descrições desse espírito sobre Marte foram por água abaixo. Sendo que fica claro, muito claro nos livros dele, que ele está descrevendo vida material. Inclusive, ele faz uma previsão dizendo que dali a alguns anos, os cientistas mundiais, né, os cientistas da Terra, iriam se deparar com essa descrição que ele estava dando, mediunicamente, né? Aí chegou o tempo onde a nossa tecnologia avançou e as sondas não tripuladas chegaram lá em Marte. Nada que ele narrou ali sequer se aproximava, né, da realidade constatada em Marte. O que fizeram os ramaticistas? Não. Ramatiz, no caso, descreveu vida espiritual. Nananina, não. Ele é muito claro, dizendo, inclusive, que quando os telescópios fossem mais avançados, você ia ver um montão de marcianos lá. Então, infelizmente, pessoal, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, poxa, eu fui, digamos assim, ludibriado. Isso aqui não é verdade. Aí as pessoas me perguntam, poxa, mas por que os espíritos superiores deixam que isso aconteça? Está lá no livro dos médiuns, os espíritos superiores deixam que isso aconteça, que a gente seja enganado, sim, para nosso aprendizado, para que a gente possa discernir o bom do mal, o certo do errado, o verdadeiro do falso. Né? Os espíritos superiores não estão pegando a nossa mãozinha e evitando que os erros aconteçam, não. O Kardec alertava para isso, né, na época da codificação, tanto é que ele foi muito criterioso. Ele não utilizou só de uma fonte, foram várias fontes, e sempre duvidando, e sempre para ter certeza daquilo que ele estava colocando na codificação, né? Exatamente. Então, não é nem terra espiritual e nem terra física. A Patrícia de Royos tem uma pergunta aqui também. Ela fala assim, Arthur, nesse momento de empolgação com o teosofismo, né, dentro da sociedade parisiense lá, teria sido quando ocorreu as adulterações da Gênese e do céu e inferno? Provavelmente, né? Porque estava Lemarie sob a direção, né, da Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, né, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele, né, o que se vê claramente, inclusive conforme o relato da Bert Fropo, que ele realmente queria ali fazer uma mistureba, né, entre espiritismo e rostanguismo, teosofia, ocultismo, esoterismo. Numa dessas aí,
né, pode ter dado aí o ensejo a determinadas adulterações, né, como vem sendo estudado aí por vários confrades, né, envolvidos aí com esses documentos que foram resgatados lá da França. Tem mais uma pergunta aqui do Everton Matos. Quanto essa contaminação pela teosofia na obra de Edgar Armond, né, quanto que compromete a integridade dessa obra? O quão são confiáveis os relatos sobre a imigração dos espíritos do sistema de Capela para o nosso? Realmente, Everton, excelente pergunta, né? Todas as perguntas têm sido realmente excelentes. No meu entender, compromete 100% a credibilidade dessa obra, né? Que, inclusive, para muitos já não é tido como uma obra espírita. Né? Já existe, não foi o Arthur, não é o Arthur que está determinando isso ou que está achando. Já muitas pessoas acham isso. Tá? Então, isso compromete toda a teoria, porque ele liga muito essa questão de Capela com Atlântida. Agora, realmente pode ter existido essa transmigração? Claro, isso é um princípio doutrinário. Todos nós somos espíritos, digamos assim, extraterrestres. Porque o planeta Terra não é um planeta primitivo. Possivelmente nós começamos lá atrás, As moradas, né? Fomos galgando e hoje estamos habitando, né, o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Quando nós melhorarmos, nós iremos para um planeta de regeneração. Pode ser aqui mesmo a Terra, quando ela se tornar né, quando a sociedade se tornar melhor, ou pode ser em outro planeta. Então, essa transmigração planetária, né, dos espíritos, ela realmente é algo doutrinário. O problema é quando você começa a detalhar, veio de planeta X, veio de estrela Y. Inclusive, isso é muito, quer dizer, qual é a confirmação disso? Né? Eu ainda não descobri onde que Armon herdou, né, ou pegou essa ideia de capela. Possivelmente, ainda vou fazer uma pesquisa mais profunda em relação à capela em si, para descobrir de onde que ele tirou. Né? Porque, enfim. No livro A Caminho da Luz também Emmanuel cita, né? Capela. Pois é. E, inclusive, dentro da nossa editora aí nova, né, que editou o nosso livro, está já preparando um livro de um confrade nosso, o Albino Novaes, que é um professor versado em astronomia, onde ele bate nessa teoria de capela, através do livro que está para sair, chamado Os Exilados Não São da Capela. Ele demonstra quais são os erros, quais são as imprecisões dessa obra em termos astronômicos. Né? Então, pessoal, são teses. Não tem como comprová-las. Né? Essa é a questão. E o universo é imenso, né? A gente sabe que existem outras moradas e nós poderemos ter vindo realmente, e essa migração, ela realmente acontece até para a evolução do próprio planeta. Claro. Né? Isso aí está na codificação, a gente encontra isso no livro dos espíritos, né? Mas aí, quando ele fala de capela, ele fala das raças raiz, fala da raça ariana, e aí? Capela já veio já com Emmanuel, Chico Xavier e com Edgar Armond, né? Então, aí a gente não teria como precisar isso aí, né? Se realmente. Mas o que importa é que nós estamos aqui em evolução. Sim. Isso é o que importa. E que existe essa possibilidade, existe. Mas com essa precisão, né? E também o que interessa se for de Capela, se for de Andrômeda, se foi, sei lá, Andrômeda é galáxia, né? Sei lá, Sirius. Sei lá, então vale tudo. Essa é uma informação que nós julgamos de pouquíssima importância. Agora você porque isso acaba dando ensejo a uma série de elucubrações, uma série de fantasias. O pessoal pegou isso já. Eu conheço vários livros que pegam essa questão de capela mesmo e já faz aquilo uma bagunça, uma coisa assim, realmente muito triste. Porque o que eu achei importante em tudo isso aí é a questão do que aconteceu,
né? Logo depois do desencarne de Kardec. E a gente tem 2 livros que são muito bons também, que relatam isso, que eu vou até colocar aqui, ó, Em Nome de Kardec, tá? E o Madame Kardec, que conta essa história. O autor é Adriano Calzone. Em Nome de Ó, Kardec, ele fala tudo que aconteceu logo depois do desencarne de Kardec, a questão de Madame Blavatsky, e, e o Madame Kardec fala da Betty Fropo, né? E o tanto que Madame Kardec quase foi riscada do espiritismo sim, por conta de tudo que aconteceu na época. São obras bem interessantes que complementam, né? E vamos colocar aqui de novo o seu livro, que também é muito interessante, gente, a gente adquirir para a gente aprofundar nesse estudo, ver as referências bibliográficas, né? Você isso pode aí. adquirir por esse WhatsApp aí, ó, vocês estão vendo na tela. E, e é muito interessante. Ah, eu até achei a fotografia do Sol Negro, esse aqui, né? Parece É, uma isso suástica mesmo. doidona, a suástica aqui, Isso aí. Sol Negro lá da sociedade nazista, né? Que você falou do Avril, né? A foto da Sim. América que você falou. Aí, ó. Ah, a Mas, Trauter, ó, menciona a Trauter ali. isso, Isso aí. pois Uma é. pena, né? Uma pena pessoas se utilizem da mediunidade, né? Para cometer isso. E não perceba que a mediunidade é algo neutro, né? Você pode usar tanto bem, quanto tanto é para o bem, tanto quanto para o mal. Agora tem uma pergunta aqui que a pessoa saiu fora do assunto, mas vamos colocar a pergunta dela em respeito, né? João Evangelista foi jogado no barril de azeite fervente ou ele morreu de velhice? Não faço a menor ideia. O João Evangelista foi o único que morreu de velhice dos apóstolos, né? Ah, Isso aí está na Bíblia, né? bacana. Tá Minha certo? cidade Mas também. não foi jogado no barril fervente. Eu não sei porque que ela perguntou isso aqui, mas a ver, ela leu em algum livro de ficção aí, sei lá. É. Mas então, agora a gente já passou 17 minutos do nosso horário, né? Uhum. E eu queria que você fizesse aí suas considerações finais aí para o nosso pessoal que está assistindo, né? A gente... Inclusive, Isabela, eu no final do livro coloco uma série de mensagens de espíritos diversos que se comunicaram, alertando sobre isso que a gente está alertando, tá? De adotar um critério de racionalidade, de análise crítica. Criticar não é anticaridoso, tá? A crítica em si é o que faz a gente progredir. Não estou Isso, falando da crítica destrutiva, mas, né, da crítica construtiva que vai efetivamente iluminar, né, nos iluminar o mundo para alcançar a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, já consta isso, do Evangelho, né? Então, não é o Arthur só que está alertando. Então, eu coloco no final do livro uma série de mensagens falando sobre essa tendência que se hoje vê no movimento espírita, que vem lá de trás, que nós já mencionamos, né? Onde teorias fantasistas ou fantasiosas acabam se entrando, né, entrando dentro do movimento espírita e confundindo, né, as pessoas em relação ao que, a que realmente o espiritismo defende, a que realmente o espiritismo ensina. Então é preciso realmente muito cuidado, olhos de ver, inclusive é uma recomendação de Allan Kardec, essa postura crítica, tanto aqui e recomendada por Erasto, né? Eu prefiro rejeitar 10 verdades a ter que aceitar uma só mentira. Mas o pessoal fala, não, mas tem tanta coisa boa. Pois é, mas aquela ali, e ele chega a falar, né? É a ponta da orelha. Né? Kardec fala, os espíritos enganadores muitas vezes são pegos pela ponta da orelha, aquele detalhezinho. Mas a gente fecha os olhos e acaba ficando, né? Nessa postura de aceitar tudo e não investigar nada, né? Então, qual é a minha sugestão, né, que é balizada justamente na codificação? É de utilizarmos o senso crítico, analisarmos tudo, porque essa foi efetivamente a recomendação do codificador Allan Kardec.
E quanto mais a gente se interessa, quando a gente tem a dúvida na cabeça, a gente vai atrás, procura, a gente tem muito material, gente. Temos. Dentro da própria codificação, tá aí a série que a FEGO tá, a Federação Espírita do Estado de Goiás está fazendo comércio pelo começo, que vasculha as obras básicas, você tira as Maravilha. dúvidas com o pessoal, tem a revista espírita, tem esses livros que eu falei, né, do Kardec, lá e da Madame Kardec, que mostra como que aconteceu, o que aconteceu com o movimento espírita logo depois do desencarne do Allan Kardec, e essas coisas todas que aconteceram, tem o seu livro aí, né, que para a gente aprofundar, e vamos ler, e vamos duvidar, e vamos falar assim, não, será que é isso mesmo? Vamos atrás, porque isso nos faz crescer. A ciência só evolui quando a gente vai atrás das verdades, né? O grande filósofo não falava que quanto mais eu sei que menos eu sei. Então, preciso saber mais. E isso é empolgante, né? Faz a gente estudar mais e estudando vai abrindo os horizontes. Isso é muito bom para a gente, Com sabe? certeza. Abre a cabeça, né? Porque a gente é acostumado a engolir muita coisa pronta. Isso vai desenvolver até a nossa mentalidade para as decisões na vida mesmo, né? Na nossa vida cotidiana. Isso nos faz melhor. A gente nos transforma, né? O estudo nos transforma. A gente vai descobrindo essas verdades e vai ficando cada vez mais empolgado. Não é mesmo, Arthur? É verdade. Então, gente, nós agradecemos muito aí, viu? A sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi uma noite de estudo bem interessante, gostei bastante. Bom, Tentei, à medida que você falava, eu buscava na internet, tentava ilustrar um pouco mais, né, para aham. ficar bacana. E vamos agora finalizar, né? Vamos colocar uma prece aqui. Palavras de fé de Marias Dolores. E, gente, um bom restinho de semana aí para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, com outro estudo bem interessante aqui no Palestra e Prosa. Fiquem com Deus, tá? Sim seja. Palavras da fé. Nunca te deis por inútil, mesmo em ação de alto nível. Não afirmes impossível, nem te digas sem valor. Deus em ti é a própria vida, mantendo-te instante a instante, em doação incessante, por fonte viva de amor. Não és um astro, no entanto, tens a força estranha e bela de acender a luz da vela, dissipando a escuridão. Não inventastes a semente, nem a romã cetinosa. Não sabes tecer a rosa, mas podes assar o pão. Não fulguras qual brilhante, nem tens a força do vento em redemoinho violento, quando ruge a destruir, mas tens o conhecimento de quem guia a natureza, exterminando a tristeza no dom de fazer sorrir. Não esmoreças no mundo, trabalha, ajuda, esclarece. Tens o verbo, a voz, a prece. São sem conta os dotes teus. Ampara, acalma e perdoa. Qualquer migalha do bem, na terra e no mais além, é bênção do amor de Deus.